Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vende Dividendo. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma das empresas que mais me preocupava nesse período de crise, nesse período de vírus aí, né? Eu não vou falar o nome pro YouTube não boicotar o vídeo, mas nesse período tinha uma empresa em específico que ela me incomodou. Quando a gente entrou nesse período, eu fiquei pensando, mesmo sabendo que ela tinha muito caixa, eu fiquei pensando a que ponto a gente estaria com essa empresa depois de sair desse momento difícil, né? Essa empresa seria as lojas Renner. Ela é uma empresa fantástica, uma empresa que entrega lucros absurdos, né? Para vocês terem uma noção, a média de crescimento de receita dela dos últimos 5 anos foi de 13% ao ano. A média de crescimento de lucro dos últimos 5 anos foi uma média de 18% ao ano. Porém, né, ela é uma daquelas empresas que trabalha com uma margem baixa. Até que hoje, atualmente, não está tão baixa comparada a Magazine Luiza, Via Varejo, né, essas empresas do varejo no geral. Então ela tem uma média, uma margem líquida de aproximadamente 9%. E a minha dúvida era, será que depois disso tudo, será que após, né, esse momento, as lojas Renner ela vai vir, como que ela vai vir, como que ela vai voltar, né? E então, decidindo, pensando, raciocinando em cima das ações, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, mostrando dentro das lojas Renner, né, um fator importantíssimo que às vezes eu falo aqui para vocês e algumas pessoas não sabem acompanhar, que é o fator dívida, né? Eu sempre falei, a dívida é uma coisa que ela vai para o futuro. Muitos indicadores, por exemplo, lucro, receita, é um indicador dali para trás, ou seja, foi o que aconteceu, já passou. A dívida é uma coisa que é dali para frente, ou seja, a empresa fez aquela dívida, ela vai ter que honrar com aquela dívida partindo dali para frente. Então, mesmo que venha qualquer crise, a dívida continua sendo dívida e a dívida principalmente precisa ser paga para que a empresa continue avançando e crescendo, né? Então, abrindo alguns documentos, abrindo alguns relatórios, principalmente o último relatório do primeiro trimestre de 2019, a gente consegue ver alguns pontos e eu quero explicar para vocês. E um detalhe importante, eu acredito que essas empresas elas vão começar a sentir essa crise, sentir o momento difícil a partir do segundo trimestre, segundo, terceiro trimestre que volta o negócio e os relatórios vão começar a vir mais atualizados, pegando os meses mais difíceis realmente, né? Porque, querendo ou não, o começo do ano ainda foi bom. A economia ainda estava andando no começo do ano, então janeiro e fevereiro foi muito bom. Março, pro final de março começou a ficar feio o negócio, então não deu para sentir tanto, mas eu quero já trazer para vocês uns pontos importantes de endividamento. E eu quero falar hoje, eu quero falar aqui, vocês vão começar a ver na tela, sobre passivo circulante e ativo circulante. O que são essas duas coisas, né? O ativo circulante, se você não sabe, ele é o saldo de todos os bens e direitos da empresa com liquidez de curto prazo, ou seja, dinheiro que vai entrar ou já está ou vai entrar nos próximos 12 meses, para resumir, né? Isso tem caixa, isso tem dinheiro a receber, isso tem um estoque que pode ser vendido, então tudo entra no ativo circulante. E o outro ponto seria o passivo circulante, tá? O passivo circulante é o oposto disso, ou seja, o saldo das obrigações da empresa, os pagamentos que a empresa vai precisar fazer dentro de 12 meses. Então ali tem o pagamento de fornecedor, o pagamento de empréstimo e os outros pagamentos que também estão ali dentro. Então, quando a gente está passando por uma crise como essa, o certo é a gente olhar o ativo e o passivo circulante para a gente entender o que essa empresa tem para receber nos próximos meses e o que ela tem para pagar nos próximos meses. Porque quando ela tem mais dívida do que dinheiro, mais passivo do que ativo nesse curto período de tempo, isso pode se complicar, porque a empresa pode não ter como arcar com as suas dívidas e ter que fazer rolagem de dívida. O que é uma rolagem de dívida? Ela vai pegar uma dívida de 1 milhão e ela vai ter que rolar essa dívida para mais um período. Ou seja, ela ia pagar essa dívida em 12 meses, ela vai ter que pagar em 24 meses. E ao invés de ser 1 milhão, vai ser 2 milhões. Então a dívida aumenta, o prazo aumenta, mas ela vai ter que pagar mais. Então no caso das lojas Renner, até para mim passar para vocês um pouco esse negócio do endividamento, para quem não sabe como olhar endividamento, se você pega o último relatório, o balanço patrimonial consolidado que foi enviado às lojas Renner no primeiro trimestre, a gente consegue ver que de ativo circulante, a empresa fechou ali o março de 2020, né, com 6,5 bilhões, sendo 3 bilhões de contas a receber, 1,4 em caixa, 300 milhões em aplicações financeiras, 1,4 em estoque, 264 em tributos, juros a recuperar, impostos a recuperar, né? Instrumentos financeiros derivativos, no caso para fazer hedge cambial ou algo nesse tipo, e outros ativos em 95 milhões, tá? Então esse aqui é o ativo, isso é o que a empresa vai ter para receber ou tem nos próximos 12 meses.
Indo para o passivo, a gente consegue ver que o passivo dela é de 4,8 bilhões, foi de 4,8 bilhões em março, né? Empréstimos, financiamentos, arrendamento, fornecedor, tudo aí está especificado no balanço patrimonial que foi entregue no último relatório. Então, se você quer acompanhar o endividamento de uma empresa, é sempre bom você acompanhar passivos e ativos, principalmente de curto prazo. Ah, Rodrigo, de longo prazo não importa? Sim, importa. Mas o de curto prazo é o que a gente consegue ver no caso de uma entrada em crise, né? Quando entra numa crise como essa, a empresa às vezes não estava preparada para isso, não sabia que isso iria acontecer. Então a gente tem que olhar primeiro para esses 12 meses, porque é o que vai ser primeiro impactado, né? Então a gente consegue ver. Se você pegar exemplos como Via Varejo, como a Azul, vai ver que os passivos dela são maiores do que os ativos. Então por isso que essas empresas, num período como esse, têm uma grande chance de falência. Se ela não conseguir rolar a dívida dela, se ela não conseguir chegar no fornecedor e dizer, olha, eu preciso pagar isso com mais tempo, e o fornecedor não aceitar, ela pode ter grandes problemas. Ela vai ter que dar um jeito de pagar, ou ela vai ter que penhorar, ela vai ter que vender aí as suas coisas, entregar patrimônio, e aí depende tudo do que a justiça for elaborar. Então, sempre que você for acompanhar uma empresa, principalmente nos momentos que a gente está, ou não seja nesses momentos, dá uma olhada em passivo e ativo circulante que você já vai entender mais ou menos o que a empresa tem de dívida nos próximos meses. Qualquer análise que você for fazer, seja em crise ou não, é sempre bom você olhar a análise, né, de passivo e de ativo circulante, que isso vai dar uma visão de endividamento para você, fechou? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, espero que eu tenha conseguido te ensinar alguma coisa, né, para você aprender a fazer uma análise um pouco mais aprofundada nas suas ações. E é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você tem Lojas Renner, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo porque eu quero saber de você. Como você acha que a empresa vai sair? Eu tava preocupado porque é uma empresa que tem custos altos, é uma empresa que trabalha em shopping center tem custo alto e os shoppings estavam fechados, então eu estava bastante preocupado. Como é que você tá? Você tá tranquilo com Lojas Renner? Se você tem, se você não tem, eu quero saber. Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber o que você tá achando. Eu peço para você deixar o seu like para que você ajude esse vídeo a ir para mais pessoas, a ir para mais cotistas e acionistas das Lojas Renner, ou também para ensinar as pessoas a fazer essa análise de ativo circulante e passivo circulante. Fechou? Então é isso. Aproveita aqui, ó, assiste os vídeos que tem aqui. Eu vou ficando por aqui, um abração, a gente vê nos próximos vídeos e até mais.